Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, nós vamos começar aí o nosso mini curso sobre a LC 407. A LC 407 é onde define a organização e o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Um assunto bacana, um assunto fácil, um assunto que eu sempre digo para os meus alunos: vocês não podem perder pontos do estatuto, gente, não podem. Tá? Você pode errar questões de outros assuntos, mas do estatuto não pode, cara. Por quê? Porque é só isso aqui, é tranquilo. Você vai assistir nossas 14 aulas, né? Vai assistir nossas 14 aulas, eu vou explicar um pouquinho sobre essas 14 aulas para você ainda nessa primeira aula. É porque é o seguinte, está lá, aqui você não tem jurisprudência de banca, não tem jurisprudência aí do Poder Judiciário, entendimento do STF, do STJ, não tem nada, o que está escrito aqui. É muito fácil, é muito tranquilo, então dedique o tempo. Professor, tudo bem, vou seguir a orientação. Qual que é a orientação? Primeira coisa, você tem que assistir esse vídeo, tem que ter o material impresso na sua mão, fazendo as anotações, os comentários do professor, fazendo isso, assistindo o vídeo, a todas as aulas, cara, e depois fazendo uma leitura seca da lei, tenho certeza, mas certeza absoluta que você vai acertar todas as questões da sua prova. Esta aula é uma aula bastante específica para os concursos de delegado de polícia, investigador e escrivão. Questões certas na prova, pode ter certeza disso. Bacana? Professor, qual que foi a metodologia? Essa aqui é a LC 407, é de 2010, essa lei complementar, trata sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Ela tem 14 capítulos, então o professor vai fazer o seguinte: eu vou gravar 14 aulas, cada aula referente a um capítulo. Cada aula referente a um capítulo. Ah, professor, por que isso? Porque nós já tivemos diversas alterações no Estatuto e toda vez que tiver agora uma alteração no Estatuto, assim que o professor Luiz Antônio tiver conhecimento, eu vou lá, eu derrubo o capítulo gravado e vou gravar um novo capítulo com as outras alterações para vocês. E aí é bom que eu já faço o comentário dessa alteração para a galera e assim vocês sempre vão ter um Estatuto da Polícia Judiciária Civil 100% atualizado. Bacana? Fechou? Então vamos lá, né? Então essa aqui é a primeira aula, a gente vai trabalhar o título primeiro, mas antes do título primeiro tem que fazer uma apresentação para vocês da lei. Depois da apresentação nós vamos trabalhar os assuntos aí de cada o assunto do título primeiro. Vamos lá. Então primeiramente a ementa da lei está aqui. Ela dispõe sobre a organização e o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Primeira coisa importante, né? Ah, professor, eu quero estudar o estatuto. Tudo bem. Só que esta lei trata de dois assuntos: da organização e o estatuto. Organização de quem? Da PJC. Professor, essa organização está praticamente prevista no título 1, 2 e 3 da lei. Tá? Do 4º até o 14º, praticamente trata do assunto do estatuto. Então, você tem dois assuntos dessa lei: a organização e o estatuto. Professor, o que vem a ser essa organização? É como a Polícia Judiciária Civil faz cumprir o seu dever constitucional de segurança pública, ou seja, quais são as entidades componentes da Polícia Judiciária Civil, quais são essas unidades e quais são as atribuições de cada uma dessas unidades e como é que é a estrutura de comando da Polícia Judiciária Civil. Esses assuntos são abordados na organização. Professor, e o estatuto? O estatuto diz respeito aos cargos. Tá? Aos cargos, aos ocupantes do cargo, aos deveres, atribuições dos cargos, tá certo? As vantagens, direitos, proibições, penalidades, ou seja, isso que trata o estatuto. Então, são duas partes: organização e o estatuto. Ah, professor, eu só vou estudar a parte do estatuto. Cara, não faça isso, porque eu fiz uma pesquisa. Tá certo? Fiz uma pesquisa das provas dos últimos concursos de delegado, os últimos concursos aí que tem aí do concurso de delegado, concurso de investigador e escrivão. Este ano, 2017, nós temos aí a previsibilidade do concurso do investigador de polícia, temos o concurso de delegado, que vai ocorrer agora em julho, O que acontece? Depois que tiver essa prova, eu vou pegar as questões e vou corrigir para vocês e vou colocar uma aula em anexo a esse nosso mini curso da Polícia Judiciária Civil. Bacana? Então vem comigo lá. Então é organização
e o estatuto. Primeira coisa que a gente vai estudar. Além disso, tá, eu tenho que dizer para vocês que o estatuto, essa lei 407, está sempre em movimentação. Tem vários ajustes, né? E sempre vai ter ajustes, né? Então, ela vem substituir a lei 155, que era o estatuto anterior, e ela foi alterada por essas leis aqui, e com certeza nós teremos aí mais alterações, né? Ó, 2010 é a data da lei, o ano da lei. 2011 tivemos alteração, 2012 tivemos 2 alterações, 2013 não tivemos alterações, 2014 uma alteração, 2015 uma alteração, 2016 tivemos uma alteração, né? Então nós sempre está tendo alterações, e com essa sistemática de capítulo, desculpa, por título a título, alterou, vou lá, regravo, já comenta para vocês aí os efeitos da alteração do estatuto. Bacana? Então vamos lá. Primeiro título, nós temos aqui, tá? É da organização da Polícia Judiciária Civil, disposições preliminares, princípios institucionais, os símbolos, as funções institucionais da Polícia Judiciária Civil, ou seja, o título primeiro, ele vai dar o norte, tá? O norte para todo, vai orientar toda a formatação do nosso dessa lei, do Estatuto e da Organização da Polícia Judiciária Civil. O título segundo trata especificamente sobre o quê? Sobre a estrutura organizacional básica, né? Como é que é a linha de comando, a linha de hierarquia, como é que é essa organização da estrutura. E nós vamos falar em detalhes, né? O professor tem muita experiência de estrutura organizacional, porque eu sou administrador, é a minha formação de origem, sou administrador, e eu já trabalhei em vários projetos de elaboração de estrutura organizacional. Então, eu tenho bastante conhecimento e quero passar essa experiência para vocês. O terceiro título é o seguinte: se você tem estrutura organizacional, o que são a estrutura? Aqui, você vai ter que visualizar todas as unidades da Polícia Judiciária Civil. Ou seja, você vai perceber no título segundo, na nossa segunda aula, que a quantidade de unidades que você pode estar trabalhando aí no decorrer do seu exercício da Polícia Judiciária Civil. O que acontece? Se tem a unidade, cada unidade tem uma razão de ser, de existir. Cada unidade é para fazer cumprir algum produto, ou seja, as competências, né? Então, nós vamos falar aqui das competências de todos os órgãos, tá certo? Previstos no título 2. Então, tem o título 2, tem os órgãos, aí tem as competências dos órgãos, né? A gente vai falar um pouco dessas competências. O título 4 em diante, começamos a parte do estatuto em si. Regime jurídico único dos servidores da Polícia Judiciária Civil. Nós sabemos que o regime jurídico é o estatutário, não é o seletista, e aqui nós vamos falar do quadro da carreira policial, da carreira. Da carreira, nós sabemos que existem 3 cargos: os cargos de delegado, cargo de investigador e de escrivão. Do quadro administrativo, nós vamos trabalhar, tem administrativo? Claro que tem, é da categoria de agente de técnico de desenvolvimento econômico e social do governo. As atribuições dos cargos, dos 4 cargos, e hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina é muito importante, porque aqui é polícia, cara. Se a polícia, ela vai diferenciar o exercício da polícia através do quê? Da hierarquia e da disciplina. Então, tem um regime especial aí para tratar da complexidade da segurança pública através dos princípios da hierarquia e disciplina. Potencial questão de prova, já adianto para você. O título 5º, vamos falar do ingresso, já sabemos, através de concurso público, da posse, do exercício do estágio probatório. Tranquilo, gostoso pra caramba trabalhar esse assunto para vocês. O título 6º é da progressão. Nós temos progressão horizontal e vertical e mais avaliação de desempenho, que é requisito para ambas as progressões. Inclusive o seguinte, tá? No concurso que teve de 2014 da PJC, todas as questões de investigador e de escrivão versaram sobre o título 6º da lei. E eu trouxe essas questões para enriquecer aqui a nossa aula. Então, nós temos aí da progressão, potencial questão de prova, né? Título 7º, nós temos da remoção, estabilidade e substituições, tranquilo. Remunerações e vantagens, né? Nós temos aí a remuneração dos direitos, só adiantando, a remuneração através de subsídios, né? Os direitos das vantagens, das indenizações previstas. O título 9 fala das garantias, prerrogativas e direitos, né? Eu conheço muitos policiais civis, tá? Muitos policiais civis que
querem ser policiais, dado essas prerrogativas que ele tem, né? Essas prerrogativas, e nós vamos trabalhar essas prerrogativas em detalhes em nossa aula, né? O título 10º fala do regime disciplinar, é muito cobrado. Você tem que saber os deveres, as proibições e as responsabilidades, tá? É muito importante, por quê? Porque através desse regramento de condutas que você deve ter, que são dos deveres e as proibições, caso, tá, você descumpra os deveres e as proibições, vocês estarão sujeitos às penalidades, né? Então, aqui tem a previsibilidade das penalidades, a extinção da penalidade, da punibilidade, a reabilitação e a suspensão preventiva. Então, são todos esses dispositivos do título 11º. Feito isso, como é que você vai apurar? Você vai apurar através dos procedimentos disciplinares. Ou seja, nós temos 3. Temos a verificação preliminar, temos a sindicância, o processo administrativo disciplinar, para verificar aquelas condutas que foram divergentes dos deveres e das proibições. O título 13 diz o seguinte, aqui para o direito de recurso, né, que é constitucional, todo mundo pode aí solicitar um outro julgamento, os instrumentos que o Estatuto traz para você fazer a reconsideração do recurso e da revisão das consequências dos processos disciplinares. E, finalmente, o último título é das disposições gerais e finais. Ou seja, essa é a estrutura da Polícia Judiciária Civil que nós vamos aí trabalhar com vocês aí ao longo de 12 aulas. Vocês podem ter certeza que essa aula aqui é uma aula exaustiva. O que significa uma aula exaustiva? A aula exaustiva é aquela seguinte, que você pode ter certeza, cara. O conteúdo dessa aula aqui é o suficiente para que você acerte as questões na prova. O professor Luiz Antônio é um professor super pragmático. Eu preparo as minhas aulas, eu sempre preparo as minhas aulas me colocando lá no lugar do examinador. Eu sempre me coloco no lugar do examinador. Opa, isso aqui é importante ser cobrado. O candidato, o futuro servidor, o futuro policial tem que saber isso para o seu efetivo exercício na Polícia Judiciária Civil. Tá certo? Então vamos lá, né? Primeiro título, tá? Que é o Disposições Gerais Preliminares aí da Polícia Judiciária Civil. Antes de entrar, tá, no título primeiro, nós temos que fazer algumas considerações importantes, né? O assunto segurança pública é um assunto que já é tratado na nossa Constituição Federal. Então, cara, papo reto com vocês, tá? Você vai fazer concurso, cara, você tem que pensar assim para você ficar competitivo, cara. O aluno tem que ficar sempre sintonizado, à frente dos seus concorrentes, tá? À frente. Você vai fazer concurso para a polícia, certo? Eu afirmo com 100% de certeza que na sua prova, no seu edital, não só da Polícia Judiciária Civil, mas qualquer polícia civil do Brasil todo, até incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma disciplina que será cobrada será direito constitucional. E na parte do direito constitucional, todos esses estatutos, todas essas emendas constarão o artigo 144 da Constituição Federal. Porque o artigo 144 da Constituição Federal traz, tá, regras gerais para que os estados elaborem as suas constituições estaduais e as suas leis complementares aí para fazer cumprir a obrigação do Estado, que é a segurança pública. Ou seja, esta aula, este artigo 144, eu vou passar para vocês o que é importante para a Polícia Judiciária Civil, mas é potencial questão de prova na sua prova de direito administrativo, direito constitucional também, pode ter certeza disso. Tá? Então, isso aqui ela pode ser cobrado também na prova de direito constitucional. Se nós temos a Constituição Federal, então o aluno também tem que saber o que consta na Constituição Estadual. Então, antes de nós entrarmos no título primeiro da Lei Complementar 407, nós vamos estudar o dispositivo constitucional da segurança pública, no que tange a Polícia Judiciária Civil, e nós iremos estudar a Constituição Estadual, no que tange também a Polícia Judiciária Civil. Ou seja, estudo completo. Aqui você fica competitivo, cara, pode ter certeza. Vamos lá, artigo 144, já disse para vocês, regra, obrigação. Este assunto aqui pode ser cobrado também na sua prova de direito constitucional. O artigo 144 trata da segurança pública. Vem comigo aqui, vamos interpretar esse sujeito aqui. A segurança pública,
olha só, a segurança pública é o sujeito, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, olha só, dever do Estado, então produto, serviço de segurança pública é dever do Estado, ele tem obrigação de fazer acontecer. Direito e responsabilidade de todos, eu tenho direito de requerer a segurança e também tenho responsabilidade sobre ela, é exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade. Incolumidade, isenção de perigo, isso aqui é grifo do professor, incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, pronto. Então, isso aqui trouxe a segurança pública na Constituição. Ou seja, quais são os órgãos que vão fazer cumprir, que vão fazer acontecer, que vão fazer o seguinte, que vão preservar a ordem pública, vai fazer a incolumidade das pessoas, do patrimônio e das seguintes órgãos. Quais são os órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, a Polícia Civil está aqui, né? E como é que trata esse artigo 144? Cara, para cada força policial dessa, nós vamos ter parágrafos específicos detalhando a força policial. Por exemplo, a força policial, o parágrafo que vai tratar da Polícia Civil será o parágrafo 4º. Ou seja, conclusão, vamos lá, primeira conclusão importante. A Polícia Civil é considerado também uma força policial. Tá? É considerada uma força policial. Professor, o que tem de andamento no Congresso Nacional sobre esse assunto? Tem uma emenda à Constituição, eu não lembro, eu não vou chutar, não é chutar, não tenho certeza do número, mas nós temos uma emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional, que é chamada Força da Segurança, na qual essa emenda à Constituição eleva a Polícia Técnica, tá, chamada Politec aqui no estado de Mato Grosso, a uma força policial também. Tá? Então, nós temos aí a Politec, ela vai ser aí, como é que eu falo, vai ser equiparada aqui também uma força policial. Então, hoje, atualmente, nós temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Essas são as forças policiais. Tá? Lembrando, eu acredito que brevemente nós teremos mais uma força policial, que será a Polícia Técnica, Politec. Né? Ok, professor, o que mais que a Constituição diz? Vem comigo aqui, olha só. As polícias civis, objeto do nosso estudo, dirigida por delegados de polícia de carreira, ou seja, quem que vai ser o dirigente máximo das polícias civis? Delegado de polícia. Isso aqui é regra constitucional. Esse cara tem que ser de carreira. Incumbem, ressalvada a competência da União, ou seja, a competência da União, tá? A competência da União será executada pela PF. Tá? Então, aquilo que não será executado pela PF será executado por quem? Pelas polícias civis, inclusive a nossa. Quais são os produtos da Polícia Civil? Por que ela existe? As funções de polícia judiciária, olha aí, funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Pronto. Aí, acabou. Tá? Acabou. Primeira coisa, a Polícia Civil é uma polícia investigativa. Onde que está escrito que é uma polícia investigativa? É aqui, apuração de infrações penais, através principalmente dos inquéritos policiais. Professor, mas tem uma coisinha antes, funções da Polícia Judiciária Civil. Sim. Então, a Polícia Civil vai exercer as funções da Polícia Judiciária Civil. Professor, eu quero um exemplo dessas funções. Tudo bem, capturas, tá? Nós temos aí a Polinter, né? Que prende os caras, deixa ali de forma provisória, tá? Então, isso aí são o quê? São funções da Polícia Judiciária Civil. Mas uma das principais funções dela está aqui, apuração de infrações penais. Por isso que no concurso das Polícias Judiciária Civil, tá? De todo o Brasil, tá? De todo o Brasil, diz o seguinte, cara, nesses concursos,
as disciplinas de direito penal e direito processual penal sempre têm um nível de cobrança maior que as demais. Por quê? Porque vocês vão ser operadores do direito penal e do processo penal. Porque, olha aqui, ó, infrações penais. Tá? Professor, tem um exceto. Sim, exceto as militares. Então, apurações, infrações penais militares não está incluso aí nas funções da Polícia Judiciária. Quem vai fazer os militares é a Polícia Militar, e aí outro assunto específico. Bacana? Fechou. Então, isso que está na Constituição. O que está na Constituição estadual? Na Constituição estadual, com base na Constituição Federal, tá certo? Detalhou um pouco mais. Vem cá. Lei complementar estabelecerá a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil observado. Parou, vem comigo aqui. Lei complementar, ou seja, a Constituição remeteu para uma lei complementar o detalhamento de duas coisas, ó, da organização e o Estatuto. Já expliquei para vocês. Primeira coisa, lei complementar. Qual lei que nós estamos falando? Exatamente a Lei Complementar 407. Na Lei Complementar 407, basicamente, o primeiro, o segundo e o terceiro título irão versar sobre a organização. Os demais, até o 14º, irão versar sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Olha como é que fica fácil o entendimento, né? Então, professor, eu gosto disso, cara, eu gosto. Eu sempre pego do macro, tá? Uma visão maior, e vou detalhando até chegar lá no detalhe. Assim, o aluno tem uma visão sistêmica. Ele consegue enxergar o assunto, né? Vamos lá. Primeiro, criação de academia de polícia civil, destinado ao aperfeiçoamento dos seus membros e cuja frequência será obrigatória aos policiais civis em estágio probatório. Então, vamos lá. Vamos lá, professor. Criação da academia. Tá. Existe essa unidade? Sim, existe. Qual que é o nome dessa unidade? ACADEPOL. Então, a ACADEPOL é a unidade criada para obedecer o disposto constitucional, né? Outra coisa importante, vocês aí que estão me assistindo, com certeza, vocês serão aprovados no concurso público, só depende de você, cara, só depende de você. O seu maior concorrente é você mesmo, pode ter certeza, você tem que ter a sua disciplina para você conseguir chegar lá. Vem comigo aqui, olha só, o que diz aqui, ó, você obrigatoriamente, você tem que frequentar lá a academia. Ó, frequência será obrigatória para os policiais civis em estágio probatório. E tem o quê? Tem um curso de formação, que nós vamos falar sobre isso no decorrer do nosso curso, que é realizado sob supervisão e execução direta da ACADEPOL. Ok? Inciso 2, vamos lá. O inciso 2 da Constituição vai falar do ingresso, né? Do ingresso na carreira para o concurso público. Quando a gente fala ingresso na carreira, essa carreira da PJC, nós estamos nos referindo de 3 cargos especificamente. Nós estamos referindo, primeiro, ao cargo de delegado, ou seja, a letra A do inciso 2 do artigo 79 vai falar só sobre o ingresso de delegado e tem particularidades. E a letra B vai falar dos cargos de investigador e de escrivão de polícia. Bacana? Vamos lá. Particularidades do provimento do concurso de delegado. Provas e títulos com exame oral, olha aí, exame oral, tá? Exame oral apenas para delegado de polícia, o Estatuto vem confirmando isso, tá? Público aos candidatos para os cargos de delegado de polícia, privativos de bacharéis em direito, então está aqui, ó, privativos em bacharéis de direito, tá certo? Somente advogados aí, bacharéis em direito, podem fazer o concurso de delegado. Assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB participa do certame, em sua realização e observando nas nomeações a ordem de classificação. Bacana. Então, concurso de delegado, eu acho importante, 2 coisas importantes, a obrigatoriedade do exame oral e nós temos aí privativos de direito. Esses são os requisitos. Já para o cargo de investigador de polícia, na Constituição traz de provas ou provas e títulos para os demais cargos. Bacana? Fechou, né? Inciso 3º. Inciso 3º vai trabalhar
A remoção, vai trabalhar no Instituto da Remoção. Ó, remoção do delegado de polícia somente se dará por necessidade do serviço. Se é por necessidade do serviço, ela é chamada de remoção de ofício, tá certo? De ofício. Ou a pedido do servidor. Remoção a pedido. Neste caso, desde que atenda à conveniência do serviço policial. Ou seja, não acrescentou muita coisa do que existe hoje, e a Lei Complementar 04 detalha bastante o instituto da remoção. Inciso 4º. Vencimentos compatíveis com a importância da atividade policial. Ou seja, gente, atividade policial nós iremos ver nesse estatuto e que é uma atividade de risco, tá? É uma atividade de risco. Se é uma atividade de risco, ela é uma atividade complexa e uma atividade de risco. Se ela é de risco e complexa, você tem que ter uma remuneração que compatível com as funções, com as atribuições e competências do cargo. Tá? Aplicando-se aos delegados de polícia, ok, vamos lá, duas coisas. Primeiro, todo mundo tem que ter vencimentos compatíveis com a atividade policial, que é uma atividade de risco e uma atividade complexa. Ponto final. Aí ele vem mais. Olha só o que ele trata aqui. Aplicando seus delegados de polícia ao disposto do artigo 120 dessa Constituição. Pronto. Então, nós temos 3. Delegado, investigador e escrivão. Os 3. Os 3 têm que ter remuneração compatível com a complexidade e atividade de risco que é a carreira policial. Ponto final. Só que o delegado de polícia, a sua remuneração, ele jogou lá para o artigo 120. O que diz o artigo 120? Tá? O artigo 120 diz o seguinte, diz que é a remuneração do defensor público. Então, o delegado, tá? Então, será equiparado à remuneração do defensor público. Professor, o que isso significa? Isso significa o seguinte, isso significa dizer que o defensor público ele está vinculado lá no artiguinho 37, inciso 11 da Constituição Federal, que trata do teto remuneratório. Ou seja, a carreira de defensor público, ele recebe aquele famoso 90-25% do teto que é dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é considerado carreira jurídica judiciária. O defensor público. Então, o delegado, segundo a Constituição, jogou para lá. E nós vamos falar sobre isso. O delegado está vinculado ao teto ao defensor público na aula de remuneração, que é uma aula específica que nós vamos trabalhar sobre este assunto. Então, aqui, cara, é uma aula completa. Nós vamos trabalhar todos os dispositivos, ok? Bacana? Vamos lá. 5º. A remuneração de qualquer título fixada com diferença não excedente a 10% de uma classe de delegado de polícia, de uma para outra classe de delegado de polícia, ok? Bacana, então aí a gente vai definir isso lá, salvo engano, no título 6º, que é toda a estrutura de progressão horizontal e progressão vertical da carreira, não só de delegado, mas as carreiras. Então, enfim, terminamos aqui. O que nós vimos até agora? Nós vimos até agora os dispositivos constitucionais. Na Constituição Federal, artigo 144, artigo importantíssimo para vocês. Vocês podem ter certeza que você não vai ficar competitivo se você não tiver esse artigo 144 na sua cabecinha. E nós temos o artigo 79 da Constituição Estadual, também muito importante. Tanto o artigo 74 quanto o 144 da Constituição Federal, quanto o 79 da Constituição Estadual, pode ter certeza que esses assuntos aí estarão no edital da Polícia Judiciária Civil. Pode ter certeza disso, é potencial questão de prova. Vamos lá, o estatuto em si, tá? Vamos lá, Lei Complementar 407. O primeiro título fala da organização da Polícia Judiciária Civil, tá? É muito importante. Gente, eu sou professor dessa matéria de estatuto já há algum tempo, tá? Então, eu digo para vocês, assim, com bastante conforto, que eu já tive oportunidade de preparar, de dar aula em mais de 30 estatutos do Brasil todo. Estatuto de educação, por exemplo, das universidades, estatutos federais, aqui do estado de Mato Grosso, da Politec, a AGPEM, cara, diversos. No Brasil todo, eu tenho oportunidade de ministrar aulas. Eu sou um especialista em organização e estatutos do Brasil. Gente, é o seguinte, todos os concursos,
isso não vai ser diferente para você. Tá? Cara, sempre o primeiro capítulo que dita essas regras gerais sempre é cobrado. É muito fácil, ele é curtinho, então você tem que saber. Tem que saber, é sempre cobrado, cara. É sempre cobrado. Então tem que saber esse cara. Artigo 1º. O artigo 1º vai trazer o estatuto. A Polícia Judiciária Civil, instituição permanente do poder público, essencial à defesa da sociedade e à preservação da ordem pública, fica sujeita à vinculação e orientação de políticas públicas e planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação administrativa superior ao governador do Estado. Bacana. Ou seja, esse primeiro artigo comunica várias coisas. Primeira coisa, gente, a Polícia Judiciária Civil, instituição permanente. Permanente. Eu já vi alguns concursos que o cara colocou transitória. Tá? Estável. Ela é o quê? Permanente. Essencial à defesa da sociedade, ou seja, só existe para defender a sociedade. A preservação da ordem pública. Vamos lá. Fica sujeita à vinculação e orientação de políticas públicas de planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública, sem o prejuízo de subordinação administrativa superior ao governador do Estado. Tá. O que eu mais gosto de explicar esses estatutos, tá? Estatutos, a organização das entidades, dos órgãos, é porque é o seguinte, porque é uma oportunidade de você visualizar a aplicação de conceitos do direito administrativo e conceitos também do direito constitucional. Por exemplo, pergunto para vocês, vamos cá, só eu e você, tá? Eu quero desenvolver o pensamento utópico com vocês, que isso vai ajudar vocês na interpretação e na formação do juízo de valor em todo o estatuto. Isso é importante. Pergunto para você. A PJC é um órgão descentralizado ou é um órgão desconcentrado ou é um órgão pertencente à administração pública direta? 3 opções. Vamos lá? Primeira opção. Professor, o senhor disse que é um órgão descentralizado. O órgão descentralizado, ele tem o quê? O órgão descentralizado, você tem uma autonomia administrativa e financeira. Aí eu pergunto, a Polícia Judiciária Civil tem a autonomia administrativa e financeira? Tem. Mas não é um órgão descentralizado, porque o órgão descentralizado há a necessidade de quê? Há a necessidade de você criar uma nova pessoa jurídica, E a Polícia Judiciária Civil não é. Quais são as formas da administração pública indireta? São todas descentralizadas. Então, a Polícia Judiciária Civil não é uma empresa pública, não é uma sociedade de economia mista, não é uma autarquia e não é também uma fundação pública. Então, esquece, não é descentralizada. Esquece. Então, nós ficamos com 2 opções. Professor, a Polícia Judiciária Civil, ela faz parte da administração pública direta ou ela é um órgão desconcentrado? E aí? Gente, a Polícia Judiciária Civil, tá? Em atendimento à Lei 566 de 2015, a Lei Complementar 566 trouxe o quê? A organização da administração pública estadual. Uma lei muito importante, inclusive recomendo vocês aí que assistam essa aula minha, que é muito importante que você vai ter uma noção de Estado. Diz o seguinte, a Secretaria de Estado de Segurança Pública compreende, parágrafo único, compõe a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Parou, ou seja, a Secretaria de Estado de Segurança Pública é um órgão da administração direta. Os seguintes órgãos desconcentrados. Parou. Órgão desconcentrado. Então, a Polícia Judiciária Civil é um órgão desconcentrado. É um órgão desconcentrado. Esse órgão desconcentrado significa dizer o seguinte, que ele vai ter
autonomia administrativa e financeira, só que essa autonomia administrativa e financeira não significa dizer que ela é um órgão independente. Tá? Não é um órgão independente. Órgãos independentes são somente 3. Tem lá o artigo 2º da Constituição Federal. Tá? São poderes harmônicos e independentes entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. São 3 poderes. Então, a Polícia Judiciária Civil é